Hoje nós vamos conversar sobre o cuidado que você tem que ter em receber a sua casa apenas com chapisco, tá? Apenas com chapisco. Vamos lá que talvez você queira economizar e você contrata uma empresa ou um profissional que ele fala, olha, eu vou fazer o radier para você e vou te entregar a casa chapiscada. Até aí, é só até aí que precisa de uma mão de obra especializada. Depois disso, não precisa. Vem um reboco comum, você contrata qualquer pedreiro, ele vai rebocar a sua casa, colocar a laje, tudo isso é comum. Olha, cuidado com isso. Tenha muito cuidado, porque isso não é bem verdade, tá? Após o chapisco, não vem o reboco. O reboco ele não tem estrutura. O reboco ele não faz com que a sua casa se torne, a sua parede se torne uma parede estrutural. Apenas o chapisco com as malhas de ferro. Isso não é verdade. Até o final desse vídeo eu vou te provar, tanto na norma, tanto com exemplos, trouxe várias coisas para te provar que você precisa colocar todos os ingredientes, tudo aquilo que é necessário para que sua parede seja estrutural. E além disso, nós temos um problema enorme, que é o alinhamento de painel. Provavelmente o cliente, ou se você é o construtor, o cliente ele não tem ideia se aquela parede está alinhada ou não, se aquela parede está no prumo ou não. Quando se monta as paredes na casa e você recebe apenas com um chapisco, ou o seu cliente está recebendo ali apenas a parede chapiscada, as chances são que aquele profissional ele não vai se preocupar em deixar um painel 100% alinhado, porque não é ele quem vai gastar com o reboco, com o cimento, a areia, a mão de obra. Então é comum que essas paredes estejam muito desalinhadas e olha só, o comum de um reboco é 2 centímetros. Não existe reboco com mais do que 2 centímetros em uma forma correta de se trabalhar. Um tijolo bem alinhado, uma parede de alvenaria bem alinhada, ela vai pegar entre 2 centímetros a 2 centímetros e meio. Da mesma forma, é um painel estrutural em EPS. Ele tem que pegar entre 2 a 2 centímetros e meio, porque o reboco é só para regularização. É para deixar aquela parede lisinha, para vir pintura, argamassa. Então presta atenção. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. E eu vou te mostrar aqui de várias formas. Você vai perceber com todos esses exemplos e vou deixar um material para você fazer o download, tá? Não vou te cobrar nada, você só precisa de clicar e baixar esse material. Eu vou te apresentar ele daqui a pouco. Antes eu quero te mostrar a foto de um painel e te explicar o porquê que o reboco, o chapisco não é estrutural. Quando você ouvir a palavra eu faço chapisco estrutural, não existe, esquece. Esquece, eu vou te provar de várias formas, mas olhando qualquer pessoa sendo leiga na construção, se você já fez obra ou não, ou é um profissional, se você é um dos alunos que está aqui acompanhando a gente, aprendendo, preste atenção nisso. Olhe para esse painel e imagine comigo que o EPS, o isopor, você já conhece, ele não tem resistência à compressão. Ou seja, se nós pegarmos uma placa de isopor e colocar um peso em cima dele, as chances são que ele vai flambar e ele vai quebrar no meio. O aço, o ferro, a malha de ferro que a gente usa é a mesma coisa. Se você pegar essa malha de ferro e colocar ela em pé e colocar um peso nela, as chances são que ela vai dobrar e o ferro vai se amassar. Um peso, qualquer 10 quilos que colocar em uma malha como essa, ela vai amassar. Então o peso, tanto no isopor, no EPS, tanto no EPS ou a malha junto, se a gente colocar um peso, ele não tem resistência à compressão. O chapisco não muda nada. A parede, o chapisco ele só tem a função de aderência, para quando a gente colocar a massa, essa massa não ficar escorregando. Você pode ver que o chapisco é áspero, tá? Ele serve para isso, para dar aderência. Então, toma muito cuidado com isso. Olha só, não é porque a parede está chapiscada que você vai colocar um peso em cima dessa parede e de repente ela vai ter uma resistência maior. Então, cuidado com isso. Não existe chapisco estrutural. Para ser estrutural tem que ser argamassa ou microconcreto. Muita atenção no que eu estou te falando, tá? E o porquê de não receber a obra apenas nesse ponto chapiscada é porque você vai ter um gasto muito maior com o alinhamento de parede e com certeza um pedreiro normal ele ainda não tem a ideia de fazer a argamassa estrutural. É um pedreiro que nunca trabalhou com isso. É claro que ele pode aprender. Se você assistir meus vídeos, ver como faz, ensinar, qualquer pedreiro vai conseguir executar sim. Só que nesse ponto não é reboco. Chapiscou, vem argamassa estrutural e você vai ver como ela é feita, tá bom? Me acompanha aqui. Vamos lá, segura aqui comigo e vamos para a próxima etapa.
Aqui eu trouxe para você a capa aqui da diretriz e aqui que eu vou te mostrar, aqui que eu vou provar para você que isso está nesse direcionamento aí da diretriz SINAT 11 e ela fala sobre o seguinte: paredes moldadas no local constituídas por componentes de poliestireno expandido, que é o nosso EPS, aço e argamassa, microconcreto ou concreto. Preste atenção, olha só, aço mais argamassa, microconcreto ou concreto. Essa parede para ser estrutural, aqui não está dizendo que é apenas o EPS mais o aço. Não, olha só, a parede ela precisa de aço, argamassa, microconcreto ou concreto. Tá? O microconcreto é porque ele pode ser projetado ou pode ser feito a colher também. Eu prefiro fazer a colher porque ele tem mais densidade, né? Ele fica mais firme. Quando a gente coloca o microconcreto, ele sendo projetado, vira um chapisco. A massa fica muito fina e quanto mais água você coloca na argamassa ou no microconcreto, ele vai ficando mais fraco, tá bom? Então vamos lá. Essa é a diretriz, eu vou deixar aqui um link para você fazer o download, tá? É um presente que eu vou te dar, você baixe ela, leia esse PDF, independente se você vai construir uma casa para um cliente. Se você é construtor, vai construir a casa para algum cliente seu, isso é obrigação sua. Abaixe esse PDF, faça o download, você vai imprimir todas as folhas desse PDF e vai estudar cada linha, você vai estudar tudo que está dizendo nessa diretriz. Estude, você é construtor ou engenheiro, arquiteto, estude isso, estude, tá? Estude essa diretriz, é o que nós temos para guiar na construção em EPS e não deixar que esse mercado fique prostituído, né? Com perdão da palavra, mas que ele fique mesmo prostituído, mais do que já está. E o mercado tem se prostituído com maus profissionais que fazem serviço de qualquer jeito. Essa orientação é para que você não aceite qualquer serviço, tá? Então, eu tenho aqui um vídeo para te mostrar. Olha só o tipo desse chapisco e o tipo de que é entregue essa casa. Como é colocado, talvez não entregue, mas como é colocado as cargas aí em cima dessa parede. Você vai ver que a laje já está montada. E esse painel ele está apenas chapiscado. Presta atenção nisso, olha só. Aqui não faz diferença para mim se esse chapisco ele foi projetado, se ele tem pó de brita no meio. Olha só, ele precisa ter pelo menos 2 centímetros de espessura. Não tem condição fazer um chapisco em que não cobre nem a malha e a gente já coloca um peso desse em cima. Esse painel ele vai flambar, essa parede ela vai ficar torta. Eu tenho certeza absoluta que essa parede, qualquer uma dessa parede aí, ela vai pegar mais do que 4 centímetros de reboco. Ou seja, o dobro do reboco, o dobro do custo, o dobro do gasto. Isso eu tenho certeza absoluta. Então dá uma olhada, preste atenção como a gente vê várias brechas e a laje está aí, gente. Isso aí que é o problema. Essa casa vai cair quando colocar a laje? Não vai. Quando colocar o concreto, quando colocar o peso, ela não vai cair, porque ela está toda escorada. O pau de escoramento é quem vai segurar essa casa. Provavelmente tem alguns pilares. Só que esse painel não é estrutural. Ponto final. Você pode ser construtor, engenheiro, ou você pode não ter conhecimento nenhum. Você pode olhar para esse painel e você tenha a certeza de que o aço ele é flexível, o EPS ele é flexível e o que nós temos de mais rígido, sólido é o concreto, é a argamassa estrutural. Isso é o que vai suportar pesos. E fica comigo, eu vou te mostrar aqui que apenas a argamassa estrutural seria o suficiente para segurar essa estrutura, tá? Seria o suficiente. Não é porque não tem outra forma de trabalhar. Ou é, tá? Ou é. Você vai ver aqui no exemplo que eu vou te mostrar. Então, presta atenção nessa forma dessa argamassa. Eu quero que você olhe bem para isso e olhe agora a forma correta que seria. Olha só, no meio dessa mangueira não tem condições da gente colocar um peso aí, de colocar uma carga em cima desse painel, tá? Esse painel ele não tem condições de segurar uma estrutura. Tá bom? Então, assim, mais importante do que o tipo do painel, mais importante do que a malha que se usa, o pessoal se preocupa muito, mas qual é o painel, né? Os vendedores enfeitam, é porque o meu painel é X, porque ele é o painel... Gente, olha só, o mais importante, 70% da estrutura da casa está na argamassa. E eu vou te provar isso. 70% da estrutura da casa está na argamassa.
tá bom? Você passando por esse painel aí, já recebendo laje, eu quero te mostrar agora como seria o correto, tá? Para você ver a diferença. Essa é uma obra minha, essa é uma obra que eu estou executando e esse painel está chapiscado. Preste atenção que é um chapisco fininho para não ter emenda, para não atrapalhar, tá? Esse chapisco é necessário para ter uma execução mais rápida, para que a massa ela fixe melhor nesse painel, para que ela não escorra, para que dê tempo e você não precisa chapar, o pedreiro não precisa de colocar um pouquinho e ir passando e tal. E eu gosto da argamassa na colher porque ela é mais rápida, tá? Porque ela é mais densa e ela fica bem alinhada. Preste atenção, olha só. Esse painel, ele está apenas chapiscado. Observe que ele está apenas chapiscado e eu já tenho aqui, inclusive, os pontos tirados. Olha só, tem um outro painel aqui que eu preciso. Esse aqui é só o chapisco. Esse a gente tem apenas o chapisco. Presta atenção nessa imagem, tá? Só chapiscada. E aqui nós temos, olha só, nós temos os pontos com 2 centímetros. Olha só, o pedreiro vem, esse ponto a gente chama de talisca, tá? Ele vem fazer esse taliscamento aí, ele coloca com a trena 2 centímetros aqui, olha, no painel, 2 centímetros, e coloca essa talisca numa ponta, na outra, estica uma linha e fica 2 centímetros exatamente. Isso ajuda eu ter um painel bem alinhado, e isso ajuda com que a minha estrutura, a minha argamassa, ela tenha um padrão. E ela tenha uma medida que é exigida pela norma, tá? A norma diz que todo ferro ele tem que estar envolto de pelo menos os 2 centímetros de massa, tá? Os 2 centímetros de massa, ou de concreto, ou de argamassa, microconcreto, o nome que você querer usar, tá bom? Então depois de colocar esses pontos, olha só como fica a parede. Pessoal, vem aqui comigo, encosta mais pertinho aqui, tá? Dá uma olhada nessa parede. Eu quero que você olhe essa parede e eu quero que você olhe para essa parede. Olha para essa parede. Olha para essa parede aqui comigo. Fala para mim. Seja sincero. Coloca aqui nos comentários agora. Dá um pause no vídeo. Você que está assistindo, você que gosta de construção, você que gosta dos meus vídeos ou de outros vídeos, você que tá assistindo, dá um pause nesse vídeo aqui e coloca o seu comentário. Fala para mim aqui qual é a diferença, o que você achou de um painel e outro. Coloca um texto, eu vou te responder, eu vou ler e a gente vai bater um papo lá. Tem uma galera que está gostando de EPS, que está assim, é um sistema que está crescendo muito e todo mundo está fazendo parte dessa economia, dessa construção com sustentabilidade. Então, comenta que a gente vai conversar. Me responda uma coisa, você está vendo diferença desse painel, você está vendo diferença dessa estrutura para essa estrutura? Qual seria o correto a se fazer? Você, como profissional, fala para mim, se você é um pedreiro, um profissional, um construtor, um engenheiro, fala para mim como você queria chegar na sua obra, como você queria entrar na obra e ver a sua parede. Qual das duas imagens você acredita que vai trazer mais resistência para a sua casa? Aonde você se sentiria mais seguro de entrar com uma laje com 2 pavimentos ou um pavimento que seja, tá? Preste atenção nisso. Essa é a forma correta. Olha só, e eu trouxe mais imagens para você. Preste atenção que em qualquer obra que eu executar, independente da equipe, esse é o padrão. 2 centímetros de argamassa estrutural e depois o reboco. E você pode prestar atenção que essa argamassa ela não está lisinha, tá? Isso não é reboco, isso é argamassa estrutural. E eu vou te mostrar como fazer essa argamassa estrutural, tá bom? Preste atenção nisso. Ela ainda está porosa para receber o reboco, tá? Ainda está porosa. Aí está mais uma imagem com argamassa estrutural. E aqui eu coloquei um vídeo aqui também. Eu vou colocar esse vídeo para você ver, que é um vídeo de uma obra completa, toda com argamassa estrutural, tá? Essa obra já está completamente com argamassa estrutural. Observe que a gente vai chegar mais próximo aí na filmagem e essa argamassa, ela não está lisinha, não é um reboco, isso é um concreto, gente, é um micro concreto ou uma argamassa estrutural, como você preferir, mas preste atenção que isso é o responsável para segurar a estrutura. E eu falei lá atrás que essa argamassa estrutural, ela seria o suficiente sozinha
por suportar as cargas, né? Eu falei isso e pode ser que você duvidou, mas eu vou te provar. Olha só, no próximo slide. E é um bloco estrutural. Olha só, esse bloco de concreto, com esse bloco você pode construir casas com a estrutura, com a parede estrutural. Esse bloco ele forma também uma parede estrutural. Se você não sabe, o bloco de concreto ele tem estrutura. Pode se construir até 5 pavimentos. Aqui no Brasil é permitido, está na norma, pode ser construído. Por quê? Porque ele é sólido, é um material que suporta a compressão. Essa argamassa que você está vendo no bloco é a mesma que eu uso. Essa argamassa é a mesma que eu uso e essa argamassa é a mesma. Olha esse bloco. Preste atenção nesse bloco. Tem um lado do bloco e o outro lado do bloco. Dos dois lados do bloco nós temos argamassa estrutural. Não tem aço, não tem EPS, só microconcreto. Só argamassa estrutural. Isso aí já é o suficiente para construir 5 pavimentos, sem pilar e viga. Só argamassa estrutural, somente concreto, bloco de concreto, é um microconcreto. O concreto ele precisa da brita, né? de um elemento com a brita, uma pedra maior. Então isso é um microconcreto. Eu falei para você no início do vídeo que apenas a argamassa estrutural, dependendo da forma que você olhar, seria o suficiente para ter uma resistência. Apenas a argamassa estrutural seria o suficiente para ter uma estrutura. E essa é a prova. O bloco de concreto é a prova. Por que eu falo que o EPS ele é mais resistente que a alvenaria e que o bloco de concreto? Por quê? Pensa comigo. É o mesmo material que eu uso, é o mesmo concreto que eu uso, a mesma argamassa que eu uso e que se usa, né, que é o correto usar no painel, é o mesmo que usa, porém nós temos ferro, aço. Além de ter o microconcreto, nós temos aí, é como você imaginar, no meio desses 2 centímetros aí de bloco, ele revertido por aço dos dois lados. Atenção, muita atenção nisso. É uma resistência altíssima a casa de EPS, tá? O microconcreto, essa argamassa aqui é o que vai trazer resistência, não é o reboco. O reboco, mais uma vez, ele só serve para deixar a parede lisa, só serve como revestimento. A gente, quando parte para a parte do reboco, já considera como acabamento, reboco contra piso. Por isso que uma casa cinza ela é conhecida como semi-acabada. Tá? Eu vou entrar aqui agora na Sinat, eu vou abrir para você o PDF da Sinat, mas você vai poder fazer o download aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link para você fazer o download. Baixe esse arquivo, estude, independente de como você vai construir sua casa, se é para você morar, se você nunca ouviu falar disso, leia, não tem problema, porque ninguém vai fazer nada errado na sua casa, na sua construção, na sua obra. A pessoa vai trabalhar e vai fazer um serviço, vai apresentar algo de qualidade para você, porque você conhece. Então você não vai ser enganado, tá? E eu garanto para você, se você for meu cliente, eu quero que você leia e me questione, fala, olha, eu vi aqui que na Sinat é isso, eu vi aqui ou eu vi em algum vídeo. No vídeo é mais difícil, né? Porque tem muita gente que fala muita coisa, né? Que não deve, que não é certo, mas tá aqui, pega para mim. Eu fiz isso, eu estudei bastante, eu sei que o que eu estou fazendo tá aqui dentro. E eu vou te mostrar, vamos lá, olha só. Vou abrir aqui está a Sinat. Aqui está, e nós vamos pegar aqui e eu vou ler para você apenas essa parte aqui, olha. Apenas essa parte aqui que eu vou ler para você, onde fala sobre o microconcreto. Vamos ver o que está escrito aqui. O que é o microconcreto? É um concreto de granulometria fina.
Presta atenção, granulometria fina significa que nós não teremos um agregado graúdo demais, um agregado que é a brita, por exemplo, que passa de 1 centímetro, tá? É uma brita mais densa, mais resistente. O microconcreto é um concreto. Então, a gente chamar de concreto, argamassa estrutural, ou o nome que a gente chama, mas ele é um concreto. Só que de granulometria fina, constituído por cimento, Portland, né, o cimento, um agregado miúdo, tá? Com dimensão máxima igual ou inferior a 4,8 milímetros e um agregado graúdo com dimensão máxima superior a 4,8 milímetros e inferior a 4,5 milímetros, tá? E água, podendo conter aditivo e adição dependendo da necessidade por características especiais. Então está aqui. Quando alguém falar para você que isso é o suficiente, que isso é um chapisco estrutural, ele pode estar usando os mesmos materiais que eu listei para você. Só que ele não está na espessura correta, não tem os 2 centímetros. E isso é muito lógico. Você pode olhar e questionar de qualquer forma. Quando você bater, essa parede ela vai flambar, ela vai balançar, tá? Agora eu quero que você 2 centímetros de argamassa, com 2 centímetros de concreto, como você está vendo aí nesse bloco, se você vai bater nessa parede e você vai conseguir empurrar ela a ponto dela entortar. Eu te convido, vamos em uma das obras, eu vou te mostrar, vamos em uma das obras igual essa obra aqui que eu te mostrei agora. Vamos lá, olha só, vamos nessa obra aqui, a gente vai ver se essa obra aqui que eu mostro para você agora, se essa obra aqui, na hora que você empurrar esse painel, ele vai flambar, balançar, se você vai bater, vai dar pancada nele, vai conseguir amassar essa malha. Isso aqui é estrutura, gente. Não brinque com isso, isso aqui é estrutura. Tá bom? Preste muita atenção, faça o serviço bem feito, faça um serviço de qualidade. E eu quero encerrar esse vídeo te chamando para se inscrever no canal, porque eu vou trazer muitas informações. E não esqueça de deixar os comentários aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode agregar aí para esse mundo da construção em EPS, para esse mundo da construção monolítica, tá bom? Eu tenho certeza que a gente tem muito a somar, a gente tem muito conhecimento, né? Muita bagagem, temos muitas obras aí construídas e eu tenho certeza que eu posso passar um conhecimento muito grande para você. Não se esqueça que aqui ou no primeiro comentário eu vou deixar fixado ou na descrição do vídeo tem o PDF para você baixar a Cinat, tá? Em PDF para você imprimir e estudar, tá bom? E a gente vai conversando ao longo aí desses vídeos do canal, tá? Eu espero te ver outras vezes aqui. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.